Olá, tudo bom? Nós vamos iniciar uma nova série de estudos hoje no nosso espaço Lectio Divina. Vamos estudar a carta de Tiago. No Novo Testamento aparecem pelo menos 5 pessoas com esse nome, 5 homens. Mas essa carta é atribuída, e isso é pacífico, ela é atribuída a Tiago, que foi bispo de Jerusalém e que era irmão do Senhor Jesus. Tiago escreve uma carta muito veemente. Se pudéssemos resumir essa carta numa frase muito curta, nós diríamos que para Tiago e para essa carta, a fé sem obras é morta. Eu quero destacar hoje, no nosso primeiro encontro na carta de Tiago, 2 versículos que dizem o seguinte: se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. É claro que naquela época não existiam redes sociais, não existiam jornais como hoje, e o único recurso que as pessoas dispunham para denegrir a imagem dos outros, para espalhar ódio, era a própria língua. Hoje nós temos outros recursos muito mais eficientes e danosos nesse trabalho. Esse é o primeiro recado: nós precisamos refrear nossa língua, ou seja, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que dizemos e principalmente com o que escrevemos e fazemos repercutir nas redes sociais. E segundo, é que para Tiago a religião pura e simples diante de Deus e Pai era fazer o bem. Aquele que crê traduz a sua fé, traduz a sua fidelidade a Deus em atos de amor e de caridade em favor do órfão e da viúva, que no tempo de Tiago significavam os excluídos sociais. Essa lista hoje se amplia muito mais do que apenas a esses 2 grupos sociais, digamos assim, ao órfão e à viúva. Então, Tiago diz que nós devemos socorrer os necessitados, que nós devemos nos colocar em amparo às pessoas que precisam e lutar para que elas vivam com dignidade. Ele diz mais, ele diz que aquele que diz que professa a fé em Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo, mas que essa fé é morta, que ela não se traduz em obras, de nada serve. A nossa fé não é para ser vivida somente dentro do espaço religioso, no templo, na igreja, mas ela deve transcender. Aliás, a igreja, o templo devem refletir a fé que é vivida no dia a dia. E o texto de Tiago é muito claro. Essa carta foi muito influenciada pelo Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Nós, quando fazemos um estudo comparativo, percebemos que Tiago teve conhecimento, ainda que ele possa não ter estado entre os ouvintes daquele sermão, mas ele tomou conhecimento e esse texto é muito influenciado por isso, até porque ele conviveu com o Senhor Jesus Cristo, que era seu irmão. E mais do que isso, Tiago também é muito influenciado pelos textos de sabedoria do Antigo Testamento judaico. Então é uma carta oportuna, atualíssima, e eu quero convidar você para fazer essa viagem comigo durante 5 semanas, pelo menos, pela carta de Tiago. Enquanto isso, curta esse vídeo, comente sugerindo ou fazendo perguntas sobre esta carta e também compartilhando com os seus amigos. Vem fazer essa viagem comigo, seja o meu companheiro neste bonde, neste carro, neste veículo chamado Tiago. A gente se encontra.